Você, né, tem medo de se expor, de falar em público? Sabia que o medo de falar em público é um dos maiores medos que a humanidade tem? Ele é tão grande, ele é muito maior até. A gente tem dois grandes medos da humanidade. O primeiro é o medo da morte, o medo de morrer, realmente ele supera. E o segundo é o medo de falar em público, é o medo de se expor. E aí, quando fica nesse nível, né, que você está dizendo, aí já realmente é uma crise. Agora me fugiu o nome, mas a gente tem uma situação onde a pessoa reverbera isso no corpo e ela tem uma sensação, ela tem uma sensação de pânico tão grande que ela começa a suar frio, que ela tem dor de estômago, tem taquicardia. Algumas pessoas desmaiam, chegam ao ponto de desmaiar quando precisam se expor. E quando a gente fala de exposição em público, né, parece uma coisa simples, mas hoje em dia as pessoas têm medo, inclusive, de abrir o celular e fazer uma live. Imagina assim, às vezes você, profissional, trabalha numa empresa lá, registrado, tudo mais. Vamos colocar uma coisa do dia a dia, uma coisa simples. Você está participando ali de uma reunião, e aí você tem uma ideia ou quer colocar alguma situação, você não fala, você engole aquilo. Por que você engole aquilo? Qual é o medo? Muitas vezes o medo não é de ser mandado embora, o medo não é de as pessoas não concordarem com você, é o medo de falar algo que não agrade quem está ouvindo. É muito interessante. Às vezes você é dono de uma empresa, né, é um empresário, uma empresária, e você tem muito medo de falar com o funcionário. Sabia que isso acontece também, Tom? Tem empresários que têm medo de falar com o colaborador. Precisa, às vezes, né, repreender, orientar, enfim, falar alguma coisa, e a pessoa morre de medo de falar. E ela está numa posição ali, digamos que confortável, porque a empresa é dela e tudo mais, né? Então, hierarquicamente falando, ela estaria numa posição confortável. Mas ainda assim, as pessoas têm muito medo de falar. E de onde que vem esse medo da exposição? Vem do medo do julgamento. Olha que coisa interessante. Quando a gente fala de julgamento, as pessoas, a gente muitas vezes não percebe o tanto de coisas que a gente não faz pelo medo do julgamento. Sabe quando você vai numa palestra e aí o palestrante fala assim, quem tem tal situação ergue a mão. Tem gente que não consegue erguer a mão, porque fica com muito medo de quem está em volta olhar que você ergueu a mão. Às vezes você está numa reunião e você não expõe aquilo que você poderia porque você está com medo. Às vezes você tem uma grande oportunidade e você não fala porque tem medo. O medo de exposição, ele vai travando a gente, inclusive nos círculos familiares. Pode observar, em toda família tem aquela pessoa que não consegue se expor. Vai ter aquele almoção de família, tem aquela pessoa que fala pelo cotovelo, sem medo de ser feliz, às vezes passa até uns ridículos, e tem aquela pessoa que fica moada no canto, só observando, né? Com aquele olharzinho assim do gatinho do Shrek. Então, é medo, é muito medo, né? Algumas pessoas falam em excesso, e aí às vezes falam sem conteúdo, e aí a gente tem uma outra vertente da comunicação, que é o seguinte, pessoas que têm a necessidade de atrair a atenção para si. Pessoas que às vezes têm a necessidade, né, de se sentirem queridas e amadas, e ser o sol que ilumina o espaço, né? Então, a gente tem isso, mas eu não vou falar sobre isso hoje, tá? Isso é pauta para outro dia. Hoje eu quero falar daquela pessoa que realmente não conversa. Da onde que isso vem? Geralmente, quando a gente fala de medo de exposição em público, eu vou puxar um pouquinho lá de quando a gente é pequeno, lá de quando a gente vem da nossa infância. Quando a gente é criança, a gente tem, lá no nosso princípio de educação e tudo mais, a gente vem como um vaso, um jarro novo, né? Como tem aí na Bíblia. A gente vem como um jarro novo, né, sem julgamento. Então, por exemplo, eu abri a fala aqui, meu filho falou, brincou, deu a resposta aqui para o Tom, né, de onde estava. Por quê? Porque não tem filtro, né? A criança não tem um filtro. Ela fala aquilo que vem à mente. E está tudo certo. Para nós convivermos em sociedade, nós somos treinados desde pequeno a darmos respostas que são bonitinhas e que são aceitas. Então, a gente vai sendo cerceado desde pequeno para um bem comum, para que a gente consiga conviver em sociedade, a gente vai cerceado de expor alguns depoimentos. Bom, até aí, ok, porque a gente realmente precisa ter uma situação que seja socialmente aceita e organizada, ok.
Só que dependendo da maneira como a gente vai colocando isso e pontuando isso para a pessoa, para a criança, dentro do desenvolvimento dela, a gente pode ir causando alguns prejuízos emocionais. E aí é muito interessante. Tem um workshop que eu dou, que é o Comunicação com Liderança, tinha até outro nome antigamente, a gente chamava ele de Palco da Vida, em que eu tive uma aluna nesse curso, né? Não vou citar nome aqui por motivos óbvios, mas eu tive uma aluna que ela tinha bastante desafio de falar, expor algumas questões em público, e a gente chegou, ela se lembrou durante o workshop de uma situação que ela passava quando ela era criança com uma professora da escola, que cerceava ela de algumas questões, e dentro da própria família dela também havia alguns julgamentos, algumas indicações de como se portar em público. E ela já tinha até esquecido. Então, durante o treinamento, como a gente foi mexer muito com essa questão emocional para destravar a habilidade de exposição em público, ela se lembrou, né? E aí a gente fez um trabalho realmente emocional para que isso ficasse lá atrás, no passado, foi um momento, aconteceu. Mas olha só, né? Uma situação que aconteceu quando ela tinha lá seus 6, 7 anos, reverberando na vida adulta, impactando dentro das questões de carreira dela, né? Porque ela tinha um trabalho muito forte na área comercial e isso impactava nas exposições que ela precisava fazer na área comercial. E quando a gente olha para isso, né, fala assim, nossa, mas a pessoa fala super bem, se comunica super bem, tem muito conhecimento, por que que chega um determinado momento que ela trava? Porque ela inconscientemente tem esse registro guardado na mente dela do julgamento, daquilo que ela não deve fazer. Não deve fazer, não pode fazer. Então, é muito interessante. Se você que está nos ouvindo é uma pessoa que sente medo, gente, de falar em público, todo mundo tem. Eu também tenho, possivelmente o Tom também tenha. A gente sempre tem medo de falar em público, né? Se vocês entrarem lá no meu Instagram agora, quem está chegando agora é o @mabile.gonçalves. Se vocês entrarem no Instagram agora, vocês vão ver um monte de foto de evento, em empresa, em hotel, em tanto de lugar que eu me movimento, e eu sempre tenho medo de falar, é óbvio, a gente sempre tem algum medo do julgamento das pessoas que estão ali, é super natural. Só que quando isso é muito forte a ponto de nos travar, aí a gente precisa olhar o que aconteceu, né? Uma coisa que acontece com frequência, a pessoa fala assim, eu falo super bem, eu não tenho medo, eu me comunico super legal. Aí você marca com ela uma reunião, ou marca com ela uma entrevista, alguma coisa. A primeira coisa que acontece e é o inconsciente dela travando ela. Sabe o que acontece? Não, ela fica rouca. Ela perde a voz. É o inconsciente dela levando para o corpo dela a trava. Você tem uma entrevista amanhã, você tem uma palestra, uma exposição, um trabalho da faculdade, a pessoa fica afônica. É impressionante. E aí, quando que eu descobri isso na pele? Quando eu fui fazer o meu primeiro evento do Instituto Mabile Gonçalves, quando eu abri a empresa e fui fazer o primeiro Mundo Mulher Empreendedora. Bom, todo mundo já percebeu que eu falo bastante. Que eu falo bastante, né? Sempre fui da área comercial, enfim, atuei com vários campos de liderança. Só que quando foi chegando perto do evento, eu estava linda, eu estava plena. Chegou na véspera, eu fiquei quase afônica. Foi impressionante, travou, não tinha voz, né? E aí, duas amigas que são da área médica, inclusive uma delas, a doutora Eveline, que eu mandei um abraço agora mais cedo, ela falava assim para mim, Mabile, toma muita água. Por quê? Porque fisicamente, né, falando, fisiologicamente, você precisa hidratar as suas cordas vocais para você continuar utilizando, né? E aí, gente, naquele primeiro evento, eu tomei durante o período da manhã 4 litros de água. Nossa, Mari! Eu falava e tomava, eu nunca tomei tanta água na minha vida em meio período. Mas, assim, foi fluindo e foi me ajudando a dispersar. Uma dica que eu dou no workshop, né, nesse de comunicação com liderança, é essa, inclusive, para a gente dispersar um pouco do nosso nervosismo, é você colocar mecanismos que façam a sua atenção estar em outro lugar. Nesse primeiro evento, eu fiquei o tempo inteiro com o quê? Um copo de água na mão. Então, de certa maneira, aquele meu movimento de nervosismo, ele foi
para o copo. Então, era algo que eu ficava segurando ali, né? E isso ia melhorando, isso ia me ajudando. E aí eu passei o dia todo. Depois, a gente começa a perceber, né? Quando a gente começa a evoluir um pouco mais, a gente começa a perceber. Depois desse primeiro evento, nunca mais eu fiquei sem voz em nenhum outro evento. Por que eu fiquei nesse? Porque era o medo do novo, era o medo do julgamento, era uma empresa que eu estava abrindo, né? Que é o meu nome. Então, e se, né? O e se mata a gente. E se ninguém gostar? E se não der certo? O e se mata qualquer realização possível de qualquer atividade, de qualquer sonho na nossa vida. Então, esse foi o primeiro grande gatilho. E aí, conforme eu comecei a desenvolver ainda mais as palestras, os treinamentos, mentorar as empresárias, eu percebi um desafio muito forte, né? Principalmente das pessoas que precisam exercer liderança nessa questão da fala, né? Como isso, por exemplo, a pessoa tem uma reunião, ela fica rouca, ela fica fônica, ela tem uma exposição, ela fica rouca. Tem outras coisas que acontecem no nosso corpo que são mais nítidas, né? A famosa dor de barriga. Sim. Estou com uma dor de barriga, né? Mas tem outras coisas que acontecem que a gente não percebe. Ficar rouca é uma delas, porque está totalmente relacionado com a tua voz e trava você. E a segunda é você ter crises de alergia. Também é uma coisa muito forte que acontece quando você está prestes a se colocar numa situação de risco, digamos assim, né? Risco do quê? Do seu emocional ficar ali, nossa, não vão gostar, não vai dar certo, o que vão pensar, como que eu faço isso. Então, são duas coisas que a gente vai observando que acontece muito fortemente. Então, dicas para quem está aqui nos ouvindo hoje e tem esse desafio da comunicação de falar em público. A primeira é o seguinte: quem quer que esteja, que vá ouvir o que você tem a dizer, não se preocupe com o julgamento da outra parte. Esse é o ponto número 0. Mas, Mabel, eu quero impressionar, eu quero fazer uma boa palestra, uma apresentação do trabalho, enfim. Como que eu não vou me preocupar? Eu vou te dizer o seguinte: ser quem você é, do jeito que você é, vai te dar o resultado que você precisa. Quanto mais a gente se preocupa com o julgamento, mais máscaras a gente tenta colocar para agradar a outra pessoa. E é isso que faz a gente perder o nosso eixo de equilíbrio. Por quê? Porque a gente não sabe ser outra pessoa. Aí, quando a gente começa a inventar ser outra pessoa, a gente trava. Então, a primeira grande coisa, se você tem medo de se comunicar, é não se preocupe com o julgamento da outra pessoa. Segunda coisa, se prepare, né? Se prepare, como que eu posso dizer, tecnicamente para o que você tem a dizer. Por quê? Se você tiver certeza técnica do que você tem para falar, você já se sente muito mais tranquilo, muito mais tranquila para conduzir. Seja uma reunião, seja uma entrevista. Quer ver uma situação que os líderes morrem de medo? Fazer entrevista. Às vezes, a pessoa que está fazendo a entrevista tem mais medo do que quem está sendo entrevistado. E por que isso? Porque a própria pessoa que está entrevistando não sabe o que perguntar para fazer uma avaliação. E aí ela se perde. Às vezes ela não sabe, ela fica com medo assim, nossa, se a pessoa me perguntar o que tem que ser feito, será que eu vou saber contar o que tem que ser feito? Será que eu posso contar exatamente tudo que tem que fazer? Porque também tem isso. Então, às vezes, o próprio entrevistado está mais tranquilo do que quem vai entrevistar. Então, tenha também firmeza no seu conhecimento técnico, para você se sentir mais tranquilo. E a terceira grande dica é: olhe lá para o seu íntimo, lá para o seu período de infância, entre 5 e 8 anos, quais foram as situações que você passou quando você se lembra de ter sentido vergonha de se expor a primeira vez. Quando você se lembrar disso, quando foi a primeira vez que eu senti vergonha de falar em público? Ou falei e depois senti muita vergonha porque alguém me julgou? Ali está o começo de tudo. A gente precisa trabalhar esse começo. E quando a gente entende o que foi esse começo, a gente consegue ramificar para ter muito sucesso no que a gente vai falar depois. Então, são 3 dicas super importantes para você deixar de lado o medo excessivo de falar em público, né? E melhorar a sua carreira e a sua vida pessoal. Porque às vezes a gente fala de falar em público só como sendo algo bom para a carreira, para você vender mais, para você aumentar os clientes, mas dentro do relacionamento, inclusive homem e mulher, se você não consegue expor o que você está sentindo, né? Se expressar, você vai levando uma bola de um relacionamento infeliz no seu pé.
porque a outra pessoa também não é obrigada a saber o que você está sentindo. É importante a gente falar. E tem muita gente que não consegue se expor. Então, ficam essas 3 dicas aqui para vocês hoje, falando de comunicação assertiva. Muito bom.